Graça e paz a todos, que o Senhor abençoe e guarde e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de todos que aqui estão, sobre a vida daqueles e daquelas que estão também nos acompanhando aí pela transmissão. É sempre uma alegria poder aqui voltar. Eu acho que foi ano passado que eu estive aqui, não é? E a Miriam novamente nos convidou. Louvado seja Deus, é sempre uma oportunidade muito enriquecedora podermos, sobretudo, compartilhar a palavra do nosso Deus. E o texto que eu quero então expor aqui para as irmãs se encontra em Gênesis, no capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos caminhar a partir do verso de número 10. Livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do verso de número 10. Fique aí com a sua Bíblia aberta, a ideia é de nós caminharmos até o verso de número 32. Gênesis, capítulo 11, do verso 10 até o verso de número 32, que nos diz assim: são estas as gerações de Sem. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. Depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 19 anos. 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E levando Tera, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Nossa irmã já orou por nós, pediu a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Vamos então àquilo que o Senhor tem para todos nós. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa tarde a respeito da necessidade que temos de olhar para as nossas vidas ou viver as nossas vidas na perspectiva da graça de Deus. E eu entendo que é extremamente desafiador nós vivermos a vida à luz da graça. Parece simples, mas não é. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a gente percebe que a Bíblia é um livro de histórias. São histórias que vão sendo contadas, e se você não percebeu ainda, o Antigo Testamento é um livro de várias histórias, de várias personalidades, de homens e de mulheres que andaram com Deus, que desobedeceram a Deus e assim por diante. A tentação que temos é de transformar a história de vida dessas pessoas num fim em si mesmo. A grande tentação de lermos o Antigo Testamento é de nós olharmos para a vida de homens e mulheres e tentarmos extrair exemplos de vida para as nossas vidas, e não é de todo errado isso.
Mas nós perdemos a grande ideia, nós perdemos a grande mensagem quando nós fazemos isso, porque isso é um reducionismo naquilo que a Bíblia propõe a nos ensinar. É muito difícil quando nós olhamos para a história de homens e mulheres, nós transcendermos a estas personalidades. Nós muitas das vezes olhamos para elas e nós extraímos lições para as nossas vidas, princípios morais, princípios éticos, que a gente tenta de alguma maneira aplicá-los às nossas vidas, mas esse não é o propósito final. Por isso a Bíblia, quando ela nos apresenta as narrativas bíblicas, e os livros do Antigo Testamento, eles estão repletos de narrativas, de histórias que vão sendo contadas, o grande desafio é a gente saltar daquele personagem, daquelas histórias, e nós irmos além. E a pergunta simples que nós devemos fazer à luz destas mensagens é: o que a história de vida dessa pessoa contribui para o meu entendimento, para a minha compreensão a respeito de uma pessoa cuja Bíblia fala que é a grande história, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui que está o grande desafio das narrativas. É de nós olharmos para a vida de homens e mulheres e nós, então, tentarmos entender o que aquela história pode contribuir para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa compreensão a respeito da pessoa de Jesus, da sua obra na cruz. Porque esse é o objetivo. Não é de transformar a história de vida de homens e mulheres num fim em si mesmo, por melhor que sejam, por mais princípios que elas possam nos ensinar, mas a grande finalidade é de nos levar a compreender cada vez mais sobre a pessoa do nosso Redentor, sobre a pessoa do nosso Senhor, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aqui então, nós temos um desafio, porque a Bíblia está contando história de muitas pessoas, de muita gente, dando um pouco mais de detalhes a respeito de algumas delas, mas passando rapidamente assim sobre tantos nomes que nós lemos aqui. Ele viveu tantos anos, depois que viveu, gerou filhos e partiu e morreu, e não vai dando detalhes dessas descendências e assim por diante, mas em outros momentos a Bíblia dá uma parada e ela joga um pouco mais de luz. É tão interessante isso, que eu estava fazendo um exercício, pensando comigo nas histórias que nós gostamos de contar. E eu fiquei pensando, qual é a motivação por trás da história que nós contamos? Nós queremos enfatizar o quê? Queremos enfatizar a nossa conquista, queremos enfatizar aquilo que nós fizemos, queremos chamar a atenção para os nossos feitos, queremos chamar a atenção para os nossos atributos, queremos chamar a atenção para as nossas qualificações, queremos chamar a atenção para as nossas realizações. Qual que é o propósito quando nós contamos uma história? Qual é a motivação que está por trás dessa história? E essa é a pergunta que precisa ser feita: qual foi a intenção de Deus em nos contar detalhes a respeito de determinadas pessoas? Qual foi o propósito de Deus em permitir que a vida de homens e mulheres fossem registradas com um pouco mais de detalhes para nós? Que nós pudéssemos olhar para eles e dizer: nossa, que grande homem, que grande mulher. Não é. Não é. Por isso que eu quero pensar aqui nesse texto, ou à luz dele, a respeito desse desafio de nós olharmos a vida na perspectiva da graça de Deus. Porque dependendo da nossa história de vida, nós podemos olhar a vida na perspectiva da desgraça, da tragédia, do caos, do inferno, do tormento, e podemos achar que a nossa vida é um vale de lágrimas, onde a gente não tem razão, não tem motivos, nada dá certo na nossa vida, estamos debaixo de maldição hereditária, e há muitos crentes que pensam isso e acreditam nisso, assim como a gente acredita que copo com água em cima de geladeira vai fazer algum efeito, não é? Assim como a gente acha que a arruda vai surtir algum efeito na vida das pessoas, jogar arroz em quem está casando vai proporcionar felicidades e uma série de outras coisas. É muito interessante como que nós somos um povo tão místico. Não é? É curioso isso, e dependendo da nossa visão, dependendo daquilo que nós chamamos de cosmovisão, nós podemos olhar a vida através dessa lente, a lente do caos,
a lente da tragédia, a lente da desgraça, a lente do sofrimento. E a gente só conta a vida na perspectiva desse vale de lágrimas, porque a gente só vê a vida na perspectiva das lágrimas. A gente só olha para a vida como se a vida fosse essa cortina de lágrimas, e a gente parece não ver colorido na vida e na existência, e parece que os acontecimentos da nossa vida não apontam para uma realização mais gloriosa, mais grandiosa. Por isso que pensar a vida ou viver a vida na perspectiva da graça de Deus é um desafio para todos nós. Gente de carne e osso, gente que chora, gente que sofre, gente que tem história boa para contar, mas gente que tem sofrimentos, gente que tem sentimentos de culpas, os mais absurdos guardados no coração, gente que vão passando ano após ano e parece não se livrar de determinadas memórias, de determinados traumas, de angústias, de acontecimentos que chegaram, que marcaram e que foram determinantes na vida das pessoas. Mas quando nós olhamos para a vida na perspectiva da graça, há cura para a gente, há esperança para a gente. E esse texto tem algumas coisas bonitas a nos ensinar. Vamos então ver o que nós podemos aprender na tarde de hoje, vivendo a vida na perspectiva da graça de Deus. Eu sei que todos nós temos histórias muito ruins para contar, mas temos história boa também. Temos coisas grandiosas para compartilhar. E eu quero então, irmãos, pensar algumas coisas aqui. Veja, eu vou do verso 10 até o verso 26, não vou lê-lo novamente, mas eu queria que aqui nós entendêssemos, e eu dei esse título por uma razão não simples, mas por uma razão muito importante. Veja, o título da nossa mensagem é Vivendo a Vida na Perspectiva da Graça. E qual o texto que nós lemos? Um texto do Antigo Testamento. Sempre que pensamos no Antigo Testamento, somos tentados a pensar não na graça, mas na lei. E nós achamos que graça é uma coisa presente no Novo Testamento. Que no Antigo Testamento a lei tomava conta, as pessoas não eram salvas pela graça no Antigo Testamento. Muitos crentes ainda acham que pessoas eram salvas no Antigo Testamento por guardarem a lei de Deus. Não é verdade. Isso é uma mentira. Não aprenderam corretamente, nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, nunca foi por intermédio daquilo que os homens fizeram, sempre foi por intermédio daquilo que Deus fez. E esta é a razão pela qual o desafio é da gente olhar para esse texto e ver a graça de Deus aqui, e o verso 10 até o verso 26, ele tem algo muito interessante a nos ensinar, sobretudo se você comparar com aquilo que diz Gênesis no capítulo 9, do verso 29. Ali vai nos apresentar um homem que foi o último antediluviano que existiu, que era Noé. É muito interessante a Bíblia relatar para nós que Noé foi alguém que viveu simplesmente 950 anos. 950 anos foi o período de vida deste homem. Mas nesse texto que nós lemos aqui não tem ninguém que passou dos 500 anos. Não tem ninguém que ultrapassou os 400 anos. Todos viveram bem abaixo disso. E aqui eu aprendo algo interessante, porque o mundo está debaixo dos efeitos do pecado, e a gente vai percebendo que estas gerações que se sucederam ao dilúvio, elas foram vivendo cada vez menos. E aqui eu aprendo algo importante para a nossa vida, que tem tudo a ver com a nossa existência até Jesus voltar. É a brevidade da vida. Por mais que a gente viva, e veja, Noé viveu quase 1000 anos, é tempo demais, né? Mas essa geração, nesses relatos que temos aqui, as pessoas viveram 200, talvez alguns até 300, não me recordo, mas você não tem ninguém que passou dos 500 anos. E é muito interessante que temos um relato aqui no capítulo 11, verso 24 até o verso 25, que fala que Naor foi alguém que viveu 148 anos. Comparado com Noé, é muito pouco. E aqui a gente aprende um princípio muito importante, muito valioso para a vida, a necessidade da graça de Deus diante da brevidade da vida. A vida passa e nós temos que lidar com algo que nos machuca muito. A separação de pessoas, sepultar pessoas, nos despedir de pessoas, a graça de Deus e a brevidade da vida. Nesse capítulo do livro de Gênesis, nós temos aqui algo que vai se aproximando muito daquilo que nos diz
Gênesis capítulo, no Gênesis 90, no verso de número 10. Onde a Bíblia vai nos dizer que os dias da nossa vida sobem a 70, pode chegar com vigor a 80, neste caso, o que disso passar é canseiro e enfado. Aqui começa a se aproximar muito desse período de vida. Agora, notem, nós estamos separados desse texto por quantos anos? Milênios. E a nossa média de vida estacionou nisso aí. 70, 80, a medicina está ajudando um pouco, estamos chegando nos 90, mas eu já tive irmãs na igreja que dizem assim: reverendo, eu quero ir, eu não quero mais viver, cansei. Mas com 90 e tantos anos, não tira a razão dela não é? Eu costumo brincar lá na igreja que eu estou esperando o Senhor Deus me dar ainda a resposta, mas eu fecho com Ele em 100 anos com saúde. Sem voltar para as fraldas, sem ficar na cama, sem ter que ficar passando lenço umedecido. Se Ele fala comigo, quer viver 100 nessas condições, eu acredito que qualquer um de nós aqui fecharia, não é verdade? Morrer com saúde, sem voltar para as fraldas, sem ficar ruim, sem ter que, aquela coisa toda. Então, aqui a gente percebe, irmãos, que a vida depois do dilúvio, nós não sabemos a causa. Não há uma explicação bíblica para esse fenômeno, mas o fato é que depois do dilúvio as pessoas passaram a viver menos. Ninguém viveu mais 900 anos, ninguém viveu mais 600 anos, a vida foi se tornando cada vez mais breve. E aqui tem algo extremamente desafiador para nós, essa graça de Deus diante dessa vida que passa. E não é fácil, irmãos. Nós que saímos de uma pandemia recentemente, e tem hora que parece que a gente se esqueceu do que aconteceu, né? Não sei se é possível. Mas quantos velórios assim da gente, que a gente fez com 15 minutos? É 15 minutos, reverendo, tem que sepultar. E a gente ficou assim em estado de choque por muito tempo. E aqui, irmãos, a gente é desafiado por Deus a pensarmos nessa graça que nos é necessária, de olharmos a vida nessa perspectiva, né? Essa graça de Deus diante dessa vida que passa, essa graça de Deus diante da vida que é breve. Porque a Bíblia vai descrever que esses homens geraram filhos e partiram, e cada vez vivendo menos, e nós estamos diante desta realidade. Por mais que a gente ore, por mais que a gente se cuida, por mais remédio que a gente toma, vamos partir. Não tem como. E essa graça de Deus, ela é extremamente necessária para a gente lidar com isso, para a gente olhar a vida não na perspectiva dos efeitos do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus não é 70 e nem 80, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há uma segunda coisa que esse texto me ensina, e está aqui um objetivo maior, certamente, que é de apresentar essa graça de Deus na preservação da linhagem prometida. O livro de Gênesis, ele vai mostrar os descendentes da mulher, através de Sete, e os descendentes de Caim. Então, o objetivo do livro de Gênesis é mostrar como que essas linhagens elas vão se desdobrando, e é por isso que você tem no verso 10 a retomada daquilo que parou lá no capítulo 5 de Gênesis, que é de falar sobre os descendentes de Sem. Mas nota um detalhe interessante, porque o texto vai falar sobre as gerações de Sem, mas chega no verso 27, nós temos agora a preparação para aquele que vai dominar os próximos capítulos do livro de Gênesis. Quem é o personagem? É Abrão. Então nós temos uma preparação, e essa é a razão pela qual você vai perceber que do verso 10 até o verso de número 26, tudo vai passando rapidamente. Você não tem detalhes dos personagens, você não tem informações sobre as famílias dessas pessoas, mas quando chega no verso de número 27, a coisa muda. São essas as gerações de Tera, e aqui ele vai dar detalhes que não deu em nenhum outro personagem que começou lá no verso de número 10, e há um propósito para isso. Então aqui a gente vai perceber como que o Senhor, Ele vai estabelecer vai nos proporcionar uma mensagem muito preciosa. E esse texto precisa ser conectado com o que aconteceu antes, porque o capítulo 11 começa falando de uma grande ameaça. Ameaça aquilo que Deus havia determinado, ameaça aquilo que Deus havia estabelecido. Essa torre de Babel, ela é uma
ela é uma pretensão humana que se levanta contra Deus, contra o projeto de Deus, contra as promessas de Deus. Quando Deus diz que era para o seu povo se espalhar e o povo não espalha, eles dizem: nós queremos ficar unidos, mas essa não era a grande tônica. Eles queriam criar quase que uma religião paralela. Nós temos aqui uma adoração que está sendo implementada, que está sendo levantada, para que os homens pudessem ter não apenas essa unidade, mas que eles pudessem ter também uma adoração que se fizesse oposição à adoração que Deus havia estabelecido. Então nós temos uma ameaça às promessas de Deus, e o Senhor intervém, e o Senhor dispersa essas pessoas, manifestação de juízo, mas manifestação da sua graça também. Porque os seus planos não falham. Os seus planos, por mais ameaçados que eles estivessem, Deus segue adiante. O inimigo quis manter o povo unido por meio de uma religião paralela, centrado no homem, centrado nos desejos do homem, à parte de Deus. Aquilo que aconteceu lá com Eva e com Adão está sendo agora novamente. Não precisamos de Deus, vamos ter a nossa própria religião, vamos viver da nossa maneira, do nosso jeito, vamos fazer a nossa vontade, vamos tornar célebre o nosso nome, não vamos viver para a glória de Deus, não vamos viver para engrandecer o Senhor, vamos viver para que aquilo que nós fizermos possa realmente fazer com que as pessoas nos engrandeçam cada vez mais. E aqui então, irmãos, nós temos esta ação de Deus na preservação desta linhagem. A ameaça, ela é real aos planos, aos propósitos de Deus, e é por isso que aqui vai preparando o ambiente para a chegada de Abrão. Deus está dizendo assim: homens se levantaram contra aquilo que eu havia estabelecido, mas os planos do Senhor nunca vão falhar. Ele vai levá-los até o final. Abrão será aquele que vai crer no Senhor. Abrão será aquele que não apenas vai crer, vai ser aquele amigo de Deus. Abrão vai ser aquele que vai andar com Deus. E aqui a Bíblia vai então apresentar este homem como sendo aquele com quem Deus vai fazer uma aliança. Se a gente batiza os nossos filhos hoje é por causa daquilo que Deus fez com Abrão, por causa da aliança que Deus fez com este homem. Então aqui nós temos esta preservação, por isso que há informações a respeito de quem ele é, a respeito de onde ele vivia, a respeito de quem é o seu pai, a respeito de quem é seu irmão, a respeito de quem é o seu sobrinho. Isso não acontece nos personagens que o antecedeu, mas aqui a Bíblia vai então preparar esse ambiente, porque o objetivo de Moisés é de que aquele povo, eu não sei se você sabe disso, se sabe eu vou apenas reforçar. Quem é que vai ler Gênesis? Quem é o povo que vai ler Gênesis? É o povo que está para entrar na terra prometida. É o povo que vai entrar na terra prometida. Moisés está com o povo nas campinas de Moabe, eles estão muito perto de entrar na terra prometida. O povo já saiu do Egito, já se passaram os anos de peregrinação, e eles estão muito perto de tomarem posse daquilo que Deus havia dito: eu vou tirar vocês do Egito, e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Isso está para acontecer. E é importante aquele povo que estava para entrar na terra prometida saber de onde eles vieram, saber o que aconteceu com eles, com os seus antepassados. E aqui está sendo fornecida essa árvore genealógica. Eles são descendentes de quem? Eles vieram de quem? E aqui então vai ser apresentado a eles esse homem chamado Abrão. E aqui o objetivo é de mostrar como que Deus foi preservando essa linhagem por meio da qual ele fez uma aliança, ele fez um pacto. É por isso que há mais informações sobre Abrão, porque está preparando o ambiente para depois, então, no capítulo 12, dizer o que vai acontecer, e no capítulo 15, no capítulo 17, toda aquela aliança que Deus estabeleceu com ele. Então, irmãos, o começo de Gênesis, nós temos o fracasso da humanidade mais uma vez. E aí a gente poderia pensar: e agora? Teria a igreja sucesso diante de tantas coisas que estão se levantando contra ela? Poderíamos até trazer para a nossa atualidade. Nós temos uma humanidade que fracassa, mas Deus, em sua bondade e graça, Ele preserva
a linhagem de bênção que vai chegar até Abrão. Por isso, essas informações dessas pessoas que foram vivendo, apesar de viverem cada vez menos, dizendo que Deus preservou, porque aquilo que Deus prometeu à mulher, de ti virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E é por isso que, na corrente escatológica, quando alguns crentes dizem assim, a igreja vai passar, pastor, pela grande tribulação, vai passar. E vai passar porque ela nunca foi livre de tribulação nenhuma. Então não faz sentido Deus livrar a sua igreja desta grande tribulação que vai acontecer nos últimos dias. Mas então, irmãos, aqui nós percebemos essa graça de Deus na preservação desta linhagem prometida, desse descendente prometido. E eu quero caminhar aqui para um terceiro ponto que está aí no verso 27 até o verso de número 30. A graça de Deus para as dores na família. Eu acho interessante, irmãos, as informações que temos no verso 27, porque Deus preserva uma linhagem, Deus preserva os descendentes da mulher, mas não os livra da dor, não os livra do sofrimento. Deus tem promessas. E promessas é algo que a gente ouve muito, né? Dependendo de onde você vem, em termos de denominação, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para mim, e a gente ouve muito isso. E aqui nós temos esta linhagem, nós temos os descendentes, nós temos as pessoas com quem Deus fez uma aliança, e o verso 27 e 30 vai nos dizer assim, são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Verso 28, morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Notem vocês que temos aqui uma família, e o texto já vai nos apresentando que essa família tem que lidar com um fenômeno nada comum. Pais sepultando seus filhos. Temos morte na família. Temos um irmão que morre, não temos aqui muitos detalhes sobre a causa dessa morte, mas diz a palavra de Deus que morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando seu pai ainda vivo. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus vai nos apresentar essa graça de Deus e a brevidade da vida, vai falar dessa graça de Deus na preservação dessa linhagem prometida, mas a graça de Deus ao apresentar essa família com quem Deus vai fazer uma aliança, que é a família de Abrão, diz que essa família não está imune à dor e ao sofrimento. Tem morte na família, mas não apenas morte na família. O texto depois vai falar a respeito de uma mulher. Olha, acompanha comigo o verso 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscá. E aí o 30, uma nota de rodapé a respeito de Sarai. Sarai era estéril. Então vejam vocês, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai descrever para nós como que esta família, embora fosse família da promessa, fosse esses descendentes preservados, com quem Deus haveria de fazer uma aliança, nós temos as dores da vida familiar. E ainda hoje não são poucas as mulheres que convivem com essa angústia no coração. Falta um pouco orar como a oração de Raquel, dá-me filhos, senão eu morro. As dores e as angústias na família são tantas, são tão variadas. E é por isso que a Bíblia vai fazer questão de descrever para nós essa graça de Deus tão necessária para esses momentos difíceis, angustiantes de sofrimento na vida familiar. Mas veja que interessante, Sarai era estéril. Mais uma ameaça à promessa de Deus. E agora? Como é que fica? Porque esterilidade é sinônimo de desesperança. Num contexto em que a quantidade de filhos era sinônimo de bênção. Quanto mais filhos, mais o favor do Senhor. Aqui nós temos a descrição de uma mulher que vai ter que aprender a administrar este momento delicado da sua vida, e vai chegar um momento da sua existência que ela vai ser tomada de uma angústia tão grande que ela vai querer arrumar uma barriga de aluguel. E a Bíblia então vai descrever como que o afobamento de Sara, não seguir confiando na promessa de Deus, como que trouxe consequências tão amargas para a vida do povo de Deus.
Mas veja, queridos, temos a morte de Arã, temos aqui a adoção de Ló por parte de Abrão, temos a esterilidade de Sara. A Bíblia vai nos dando esses detalhes a fim da gente aprender como que nós necessitamos dessa graça de Deus para lidarmos com as dores da família, com o sofrimento na família, com situações e circunstâncias que chegam e que nos machuca profundamente. A graça de Deus para as dores na família. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Abrão pega o seu sobrinho Ló e o adota. Temos aqui um sobrinho que tem que ser adotado pelo tio. A Bíblia não usa esses termos, mas é quase que isso que acontece, porque ele pega Ló e o leva consigo. Então a gente percebe como que Deus vai agindo, como que Deus vai operando, como que Deus vai manifestando a sua graça e o seu favor. O casamento de Abrão e Sarai, ele tinha como objetivo mostrar esse cumprimento da promessa de Deus, mas mostrar sobretudo que o cumprimento da promessa de Deus não viria por meios naturais. Aí a gente olha para um texto e pensa assim, mas só para ilustrar, como que esse texto nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo? Aqui nos fala que a concepção de Sara, o fato dela dar à luz, será por uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia, irmãos, vai descrever muitos anos à frente que uma mulher teria que conceber também não por meios naturais. E o nome dela é Maria. Ela é uma virgem. Nunca tinha tido relação com homem algum. Mas o filho dela não seria por meio de um relacionamento natural, haveria de vir por meio de um relacionamento, de uma ação sobrenatural de Deus. Então essas coisas estão aqui não é por acaso, não é para falar apenas das nossas dores, mas é para apontar para a vida de uma outra pessoa que também foi alguém de dores. Mas para terminar, essa graça de Deus que não impede os pecados na família. É interessante, irmãos, porque a gente que reconhece, a gente que se volta para o Senhor, que a gente crê no seu poder perdoador, e a gente começa uma caminhada de fé, a gente vai perceber que o fato de andarmos com Deus não vai impedir da gente ter que lidar com pecados na família. E onde estão esses pecados na família? Eu quero que você acompanhe comigo, o texto vai dizer a região de onde essas pessoas eram. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscai. Sarai era estéril, não tinha filhos. Há uma ênfase a respeito da sua total impossibilidade. E a Bíblia diz que tomou Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, e eles partem para a terra de Canaã, e eles foram até Arã. Agora notem que essas duas regiões, tanto Ur dos caldeus quanto Arã, elas tinham algo muito semelhante. Eram povos desenvolvidos, eram civilizações grandes, não eram lugares com poucas pessoas, eram lugares de muita gente, mas eram lugares altamente idólatras. De modo que a palavra de Deus ela vai descrever para nós, tanto é que até o nome de Sarai tem a ver com a questão do deus Lua, que existia naqueles lugares. E a Bíblia então vai mostrar para nós, irmãos, alguns detalhes interessantes, porque parece que nós temos aqui pecados de idolatria na vida familiar, e nós temos também o pecado da incredulidade na vida familiar. Tanto é verdade que quando Josué vai desafiar o povo, quando eles estão para entrar na terra prometida, ele diz assim: vocês precisam escolher hoje a quem vocês querem servir, se é o Deus dos amorreus, ou se é o Deus dos vossos pais, para da além do Eufrates. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que ele dá uma alternativa de duas divindades, ou ao Deus dos amorreus, ou o Deus da além do Eufrates. Eu vou servir o Senhor. Veja que a idolatria foi algo que sempre esteve muito presente. Raquel, quando sai da casa dos seus pais, diz a Bíblia que ela levou os ídolos do lar.
É muito interessante isso, porque apesar de ser a família com quem Deus vai fazer uma aliança, apesar de serem os descendentes da promessa, a gente vai percebendo que essas pessoas possuíam pecados, cometiam pecados, pecados de incredulidade, pecados da idolatria. E é por isso que a Bíblia vai dizer para nós que tomou Tera a Abrão e seu filho e a Ló, e eles saem. Mas quando a Bíblia descreve para nós, parece que Deus havia falado, era com Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela. E parece que o pai diz assim, não, meu filho, vamos junto nesse negócio aí. Vamos junto. Foi um programa familiar e eles partem, mas eles param no meio do caminho. Porque eles teriam que subir até Harã e depois voltar para a terra de Canaã, teriam que descer. Mas eles vão até Harã e ali eles ficam. Detalhe, o nome de Tera não aparece mais. Ele some. E eu te pergunto, por quê? Possivelmente, parece que temos aqui alguém que possivelmente chegou para o filho e disse, filho, não seguirei com você, isso é projeto seu, não é meu, a fé é sua, não é a minha, e siga o seu caminho. Mas parece que não era apenas uma questão de Tera não ter a fé de Abraão ou imitar a fé de Abraão, parece que o próprio Abraão também foi tomado por uma incredulidade, porque era para ele sair para a terra que Deus havia de lhe mostrar, e ele para em Harã. Então a gente percebe, irmãos, que algumas coisas acontecem nessa família, que estão muito presentes também no nosso dia a dia, que mesmo a família da graça precisa aprender a lidar com seus pecados. Não somos a família perfeita como muitas pessoas às vezes pensam que somos. As pessoas olham para nós e tendem a pensar, que família, mas basta uma conversa um pouco mais detida que ela vai ver que somos todos iguais. Lutamos contra pecados, há pecados na família, e pecados tão diversos, tão variados. E por mais que a gente queira mostrar para os outros que a nossa família é perfeita, mas Deus sabe que não é. Deus sabe que há pecados que precisam ser tratados. Deus sabe que há pecados que estão ocultos. E aqui a gente percebe, irmãos, essa graça de Deus que não impede os pecados na vida familiar. Por isso que a Bíblia não escondeu os pecados de Sara, não escondeu as suas atitudes carnais, como ela não escondeu os pecados de Abraão, não escondeu os pecados de Isaac, não escondeu os pecados de Jacó, por mais que fossem homens e mulheres que estivessem dentro da promessa de Deus, da aliança de Deus, mas eles tiveram que aprender a lidar com seus pecados. A graça de Deus, e é por meio dela que nós devemos viver as nossas vidas. E eu quero deixar aqui algumas aplicações para nós. Eu penso, queridos, que primeiramente a Bíblia vai nos informar que Deus tem um plano. E Ele vai conduzir esse plano até o dia final. Eu estava ouvindo hoje o que vai ser da nossa geração e da geração futura diante de tantos desenvolvimentos tecnológicos. Há pessoas que estão tomadas de medo com aquilo que a inteligência artificial vai trazer de impacto no mundo. O que vai ser dos empregos? Ela vai aumentar ainda mais a desigualdade social, vai escancarar ainda mais os dilemas da nossa sociedade, vai aumentar ainda mais o problema da fome, vai trazer mais soluções. Há medo, há incerteza, há insegurança. E me veio ao coração aquela passagem, não me recordo agora o texto, mas não sei se é qual salmo, que diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade, não importa o que vai vir, não importa o que vai acontecer, a Bíblia diz que Deus tem um plano, e dentro do plano de Deus há um povo que é a sua igreja, e que Ele vai conduzir esse plano até o dia final. Ele vai velar, Ele vai cuidar, Ele é Deus presente, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Vai ter desenvolvimento, vai ter tanta coisa boa acontecendo, vai ter coisa ruim acontecendo, mas o Deus que prometeu, Ele não falha. Ele é Deus presente na nossa vida, e nós precisamos crer de todo o nosso coração que agindo Deus, ninguém pode impedir. E nós temos que descansar nisso. Aprove o Senhor permitir essas coisas, aprove a Deus os desenvolvimentos tecnológicos, por isso que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E eu te pergunto, o que é a plenitude do tempo? É o tempo exato.
Jesus não nasceu antes e não nasceu fora do tempo, ele nasceu no momento oportuno. Quantas nações se levantaram, quantos impérios não existiram, que foram instrumentos nas mãos de Deus para que o caminho fosse pavimentado para o nascimento de Jesus Cristo. Deus está no controle da história. Ele está no controle da história. E é por isso que nós devemos olhar as micro-histórias à luz da grande história. Nós não podemos olhar para a história de homens e mulheres como se eles fossem um fim em si mesmos. Nós devemos olhar para histórias de homens e mulheres à luz da grande história da redenção. Senão a gente perde a floresta e a gente foca na árvore, e essa não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é apontar para a pessoa de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo, para a redenção de Jesus Cristo, e é por isso que nós temos que olhar a vida não na perspectiva apenas do pecado. Porque o que é que precedeu o pecado? A criação. Mundo bom, mundo ordenado. Para depois a queda, os desajustes, os problemas com os quais nós nos deparamos. Mas aí vem a esperança, a redenção. Mas tem ainda algo para acontecer, que é a consumação de todas as coisas. Por isso que o crente, ele não deve olhar a vida na perspectiva apenas do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não para, continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e o crente tem que olhar a vida nessa perspectiva. Tem acontecimentos que nos machucam, mas de alguma maneira isso pode contribuir para alguma coisa boa? É a pergunta. E eu só tenho que crer que sim. Todas as coisas, de alguma maneira, têm que contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais dura que sejam as experiências, por mais que elas nos machuquem, elas têm que produzir alguma coisa boa. A enfermidade e a morte sempre vêm e elas nos machucam muito. Mas elas vêm para nos ensinar que nós não temos que nos apegar a nada. Nós estamos aqui de passagem mesmo. Não é? Mas é uma coisa que o texto nos ensina, irmãos. Para quem vive num mundo de dores, e a Bíblia vai descrever o nosso mundo como um mundo de dores, só mesmo um Redentor que também foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. A gente não sofre por acaso. O nosso sofrimento, ele não é por acaso. O nosso sofrimento, ele aponta também para o sofrimento de Cristo. E é por isso que Jesus é retratado na Bíblia como sendo o servo sofredor. Ele foi homem de dores e Deus foi aquele que lançou na conta dele todos os nossos pecados. E aqui está algo maravilhoso de nós compreendermos, que é a beleza do Evangelho da graça de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta simples. Responda na sua mente: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E nós precisamos aprender algo sério. Nem tudo que nós falamos sobre Jesus é o Evangelho de Jesus. Podemos falar coisas lindas sobre a pessoa de Jesus e não pregar o Evangelho de Jesus. Podemos mencionar coisas maravilhosas que Jesus fez e ainda assim não sabermos e não compreendemos o que é o Evangelho de Jesus. E muitas das vezes, quando que temos que simplificar, ou quando temos que explicar o que é o Evangelho, nós às vezes não sabemos. Nós falamos um monte de coisa que Jesus é, mas nós não explicamos o que é o Evangelho de Jesus. E muitos crentes, às vezes, estão aí, são membros das igrejas, mas eu lhes pergunto: o que é o Evangelho? E as pessoas vão dizer: Jesus é amor. Jesus é a água da vida. Está certo, e a Bíblia diz que é isso mesmo, mas o que é o Evangelho? E aqui, quando nós olhamos para a dor, para o sofrimento, isso aponta para a pessoa de Jesus, que foi também um homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como alguém de quem esconde o rosto, diz a Escritura, dele não fizemos caso. Então, quando nós sofremos, quando nós lidamos com momentos difíceis da vida, nós precisamos nos voltar para aquele que foi o Filho de Deus que se encarnou, o justo que veio morrer pelos injustos, para que nós pudéssemos ser reconduzidos a Deus. E diz a Bíblia que ele foi homem de dores, foi rejeitado, teve oração que não foi respondida do jeito que ele queria. Se possível, passe de mim. E o pai diz: passe não. Mas se é para ir para a cruz, pai, eu vou. Porque a gente precisa aprender algo muito lindo,
que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas ela diz também que o Filho amou o Pai de tal maneira que morreu na cruz por amor ao Pai. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu termino, irmãos, irmãs, dizendo que a fé em Deus ela é algo pessoal. Abraão creu, mas possivelmente seu pai não. Abraão creu, mas o pai não. Abraão seguiu naquilo que Deus havia prometido, mas o seu pai some da história. Não seguiu e não imitou a fé do seu pai. E para concluir, ninguém é filho de Deus por geração natural. A salvação não é hereditária. A salvação é uma experiência pessoal. Mas a todos quantos recebeu o Filho de Deus, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Não joga o seu sofrimento fora. Não despreze o seu sofrimento. Ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos abençoe. Não olhe para o seu passado na perspectiva da desgraça. Olhe na perspectiva da providência, do amor, da graça, da misericórdia de Deus, que esteve no controle de todas as coisas sempre. O caminho até aqui talvez foi muito árduo, foi muito duro, foi muito difícil. Ah, pastor, o senhor não tem noção. Não tenho mesmo, mas Deus tem, Deus conhece. Então olha para o passado e coloca graça nele, porque a gente tem a tendência de olhar para o passado e a gente tem a tendência de querer eliminar e exterminar um monte de gente da nossa vida. De pessoas que passaram pela nossa vida e que a gente gostaria de que eles ali não estivessem, mas a gente não consegue esquecer essas pessoas, não é verdade? Mas se você olhar com graça no coração, talvez você vai ter um pouco de doçura, de perdão, e vai poder seguir em paz. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta tarde, obrigado porque o Senhor é Deus que nos cura, obrigado que o Senhor é Deus que nos pacifica, obrigado que o Senhor é o Deus que nos encoraja, que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor. E nós olhamos para a vida de tantos homens e mulheres da Tua Palavra, e como que a história de vida delas, de alguma maneira, nos ajudam a compreender um pouco mais sobre quem foi Jesus Cristo e o que Ele fez por nós naquela cruz. Deus, dá-nos a graça de podermos viver a vida não na perspectiva das tragédias, dos acontecimentos que certamente muito impactaram a vida de todos nós. Coisas que nos marcaram de maneira tão profunda, que podemos dizer que do ponto de vista existencial foram quase que determinantes. Pessoas que seguem as suas vidas não só machucadas, amarguradas, profundamente quebradas, entristecidas. Senhor, dá-nos a bênção de olharmos para tudo isso e entendermos que o Senhor Jesus Cristo foi um homem de dores, foi rejeitado, foi açoitado, foi humilhado, foi rejeitado, foi desprezado, foi caluniado, de modo que nós possamos ter nele aquilo que pode de fato tratar com o coração de todos nós. Fortalece a nossa fé, Senhor, tem misericórdia de nós. Quem sabe uma mãe, uma esposa, alguém cujo um ente querido já até partiu, mas a mágoa continua presente na mente e no coração. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer libertação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Outros que estão convivendo com problemas tão diversos. Senhor, visita com poder e graça, dê sabedoria do alto, não só para poder administrar esses momentos difíceis da vida, mas de poder seguir glorificando o Teu santo nome, firmes na fé sem vacilar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém.